Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao curso de Física do Professor Cisco no Bioexatas. Hoje nós vamos começar mecânica. O que mecânica estuda, pessoal? Movimento. Tá? Tudo relacionado a movimento ou a ausência dele. Tanto é que tem matéria que chama estática. Não é isso? Tá. E aí a física é dividida em vários tópicos. O primeiro tópico que a gente estuda é a cinemática escalar. O que a cinemática estuda? Estuda o movimento sem se preocupar com qual causa ou consequência. Então, a cinemática ela quer equacionar o movimento. Ela quer praticamente dar uma matemática ao movimento. Certo? Ela quer prever onde um corpo vai estar em cada instante, com que velocidade vai estar, com que aceleração esse corpo vai estar. Só que aí quando a gente vai começar uma teoria, a gente precisa de alguns conceitos básicos, né? Por exemplo, quando eu falo assim, eu estou em repouso ou em movimento? A melhor resposta é uma pergunta, né? Em relação a quê? Em relação ao meu tênis. Em repouso? E em relação a vocês? Em movimento. Por quê? Quando você fala assim, em relação a quê, eu preciso de um referencial. O que é um referencial? É um ponto, uma reta, um plano que serve de base para o estudo do movimento. Você precisa de uma base para esse estudo. Geralmente você utiliza reta, ponto, plano, até para saber em que dimensão você vai estudar esse movimento. Por exemplo, quando você vai estudar lançamento oblíquo, você pode usar um ponto como referência? Até que pode. O equacionamento é que não vai ficar tão legal. Mas quando você tem um plano que você divide em dois eixos, não fica mais fácil? Porque aí você estuda uma componente no eixo X, outra componente no eixo Y, fica mais fácil de equacionar esse movimento. Beleza? Mas quando eu vou estudar um corpo que está se movimentando sempre numa mesma direção, eu só preciso de uma reta. Correto? Então, isso é o que nós chamamos de referencial. Não vou ficar batendo muito em cima dessas coisinhas que são muito básicas, tá? E que naturalmente a gente entende. Daí, tendo um referencial, como que eu defino que um corpo está em movimento ou não? Por exemplo, quando vocês falaram para mim que eu estou em movimento em relação a vocês. Por que eu estou em movimento em relação a vocês? Por que eu estou em movimento em relação a vocês? E isso é massa. Alguém falou assim, porque não está parado. Entendam que movimento e repouso são conceitos opostos. Tá? Você não pode falar assim, por que eu estou certo? Porque você não está errado. Isso não justifica. Né? Isso só contrapõe. Beleza? Agora, eu preciso de algo para definir isso. Porque a gente vai falar de movimento o tempo inteiro. Se no começo eu já não souber definir movimento, eu já não consigo uma sequência legal aí de raciocínio para construir a teoria. Né? O que você poderia usar? Tem uma palavra que é muito boa, uma palavra só. Com ela... Não é velocidade, até porque a gente precisa chegar nesse conceito de velocidade. Adorei, posição. A minha posição é sempre a mesma em relação a vocês? E em relação ao meu tênis? Então, em relação a vocês, eu estou em movimento porque a minha posição varia com o tempo. Beleza? Então, movimento, um corpo está em movimento em relação a um dado referencial quando a sua posição varia em relação a esse referencial. Certo? Caso essa posição não varie em relação ao referencial, o corpo está em quê? Repouso. Por exemplo, vocês estão em repouso ou em movimento em relação a mim? Agora. Repouso.
E agora? Ué, mas vocês não estão parados aí? Como é que vocês estão em movimento em relação a mim? Porque se eu estou mudando de posição em relação a vocês, vocês também estão mudando de posição em relação a mim. Quer ver? Estou olhando para a G aqui. Mas quando eu estou indo para lá, para mim ela está indo para trás. É quando você está dentro de um carro e sua referência é o carro. Para o carro você está o quê? Parado. E para você, uma árvore que está fora do carro? Você está dentro do carro em movimento. O carro está andando. A árvore, ela se movimenta para trás. Ok? Então, se um corpo está em movimento em relação a outro, necessariamente o outro está em movimento em relação a ele. Fechou? Isso já é a primeira base de relatividade que a gente tem. Não, ninguém está falando de física moderna, nós estamos falando de movimento relativo. Certo? De mudança de referencial. Dúvidas até aqui? Ok. Quando nós vamos estudar... Eita, pega, esse era gigante. Quando a gente vai estudar movimento, a gente tem que levar em consideração que quem se movimenta? Um corpo. O que a gente chama de corpo? Tudo aquilo que tem matéria. Tudo aquilo que tem matéria. Agora, às vezes o movimento desse corpo é tão extenso que as dimensões dele podem ser desprezadas em relação ao estudo do movimento dele, concordam? Quando pode ser desprezado, a gente chama esse corpo de quê? De ponto material. Material, porque tem matéria, é um corpo, e ponto por quê? Porque eu posso desprezar as dimensões. O ponto, ele é, na verdade, o que nós chamamos de dimensão zero. Você não consegue calcular comprimento, nem área, nem volume nele. Então, tipo, você não pode calcular nem comprimento, nem área, nem volume, significa que, de fato, a dimensão é desprezível, mas ele está lá. Aí, esse ponto material, às vezes você fala assim, Cisco, todo ano o professor fala esse negócio, depois não usa. No resto do ano. Usa. Nos exercícios, quando você lê um exercício falando assim, uma partícula se movimenta, o que é partícula? Ponto material. Beleza? Um corpo pontiforme, o que é? Ponto material. Às vezes ele usa outros nomezinhos, mas que são sinônimos de ponto material. Agora, quando eu vou estudar o movimento de um corpo e as dimensões dele não podem ser desprezadas, eu chamo esse corpo de corpo extenso. Vou dar um exemplo. Um avião que vai voar do Brasil para os Estados Unidos. No estudo do movimento dele, o avião é o quê? Um ponto material. Porque as dimensões dele em relação ao movimento que eu vou estudar, porque eu estou falando da cinemática. Não estou falando que eu vou estudar a aerodinâmica ou o Bernoulli que está acontecendo ali. Estou falando que eu vou estudar o movimento dele. Para um movimento do Brasil até os Estados Unidos, a dimensão do avião ela é desprezível. Mas e no aeroporto? Ele se movimentando no aeroporto? As dimensões são consideráveis, então ele é um corpo extenso. Concordam? O Cisco fazendo uma corrida de 40 quilômetros, é o quê? Eu não consigo correr esse tanto. Mas, tipo, é um ponto material. O Cisco andando de um lado para o outro aqui na frente da sala. É um corpo extenso, apesar de ser um Cisco. Certo? Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Você pode colocar dessa forma relativa? Como que fica? Vocês têm que falar para você, não tem? Ou não? Como assim? Porque, tipo assim, depende do referencial. É tipo relativo. Então, quando um exercício não fala para você qual é o referencial, quem é a nossa referência natural? A Terra. Certo. Tá? É isso, mas quando o exercício é sobre esse assunto, ele deixa bem claro quem é o referencial. Tá bom. Beleza? Dúvidas, pessoal? Onde que a gente, de fato, vai estudar, assim, diretamente o corpo extenso? Lá em estática, quando nós formos falar de torque, que é o momento da força e tudo mais. Equilíbrio de rotação, tá? É o único momento onde a gente trabalha mais com o conceito de corpo extenso. Nessa aula de hoje, em alguns momentos, sabe aqueles lances de ultrapassagem?
Aí o trem tem um certo comprimento e tal. São os únicos exercícios onde você, de fato, vai estar levando em consideração o tamanho do corpo. Mas mesmo assim, você vai pegar um ponto dele para fazer o equacionamento e depois que você pegar esse ponto para equacionar, você vai desprezar o tamanho dele. Beleza? Você vai levar em consideração apenas para pegar um ponto e equacionar. Depois, acabou. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Essa primeira aula eu vou um pouco devagar, então não assustem, porque nas próximas eu vou começar a dar uma aceleradinha, tá? O que é trajetória? Tudo que você fez para estar aqui hoje. É basicamente isso. Gente, o que é trajetória? Ah, tá na apostila, tem gente lendo, mano. É o conjunto de todos os pontos por onde um corpo passa durante o seu movimento. Por que movimentos? Isso, porque na cinemática a gente vai estudar o quê? O movimento, e a gente vai tentar equacionar esse movimento. Certo? Eu posso equacionar o movimento levando em consideração as grandezas com o seu caráter real, porque falar assim fica muito complexo, vamos falar mais, tipo assim, tem algumas grandezas que a gente pode considerá-las como vetoriais e também a gente pode fazer um estudo escalar. Posso falar assim, porque todo mundo já viu isso um dia, certo? Tá, a cinemática, por que essa cinemática se chama cinemática escalar? Porque a gente só vai levar em consideração os valores sempre se preocupar com direção e sentido. Para eu não me preocupar com direção e sentido, eu tenho que estudar esse corpo no movimento dele em cima da trajetória, ou seja, em cima de todos os pontos por onde o corpo passa durante o movimento. Vocês estão encaixando tudo que eu estou falando desde o começo? Tá. Por isso que teve gente que falou assim, Cisco, você tá em movimento porque você tem velocidade. Nós não definimos velocidade ainda. Eu sei que na cabeça... Ah, Cisco, mas eu sei que é isso. Então, mano, mas, tipo, será que compensa a gente de novo estudar os negócios tudo separadinho? Ou é melhor a gente ir construindo tudo isso? Porque aí talvez você encontre o ponto que está faltando dentro da sua teoria para você ficar melhor. É sobre isso que às vezes a gente tem que refletir. Tá? Então, trajetória, conjunto de todos os pontos por onde o corpo passa durante seu movimento. Tá? Daí, qual que é a minha trajetória aqui, ó? Retilínea, né? Sim? Qual é a trajetória desse pincel aqui, ó? De novo. É o quê? Juro que eu vi uma linha reta. Até a trajetória depende do referencial. Se você estiver dentro de um carro, vou falar de um ônibus que tem mais espaço até o teto, senão você vai jogar, vai bater no teto. Você está num ônibus e tipo, você está passando numa rua onde lá fora na calçada tem uma pessoa. Aí você pega e joga uma maçã para cima. Posso usar conceitos lá de inércia? Como você está dentro do ônibus, você, o ônibus, o pincel, estão com a mesma direção, o mesmo sentido, certo? Então um está em repouso em relação ao outro. Então quando você joga o pincel para cima, ele de fato sobe e desce. Mas e para quem está lá fora com o ônibus andando? Ao mesmo tempo que sobe e desce, vai para frente. Então para quem está lá fora, o movimento é parabólico. Para quem está aqui dentro? Retilíneo. É o que acontece quando, por exemplo, esse é clássico. Um avião que está voando numa altura constante e com velocidade constante. Ele solta um objeto e a gente despreza a resistência do ar. Para quem está no avião, vê o objeto como? Descendo em linha reta. Mas e para quem está na terra? Uma parábola. Vou tirar uma dúvida de algumas pessoas que eu sei que existem. Que existe, uma dúvida que existe, ó. O negócio está fazendo assim, não tá? Se eu tiver aqui, eu vejo o movimento como? Parabólico.
Essa é uma dúvida que, tipo, muita gente tem. Cisco, mas você só vê descer. Não, eu vejo descer e se aproximar de mim. Isso não pode ser unidimensional. Descer, que é um movimento retilíneo, reta é unidimensional. Certo? Ele deveria permanecer na mesma reta, ele não poderia se aproximar de mim. Quando ele, ao mesmo tempo, desce e se aproxima de mim, isso já não é mais uma reta, é um plano, é um movimento bidimensional, também é uma parábola. Beleza? É como se eu pegasse... Cadê aqueles carregadores que de vez em quando o povo tem aqui perto? Pode ser esse fio aí mesmo. Nossa, negócio de computadores? Eu vou quebrar ele também. Ah, tá bom. Ó. Não quero quebrar esse, ó. Ó. Qual é o movimento da fonte? Para vocês, trajetória. Circular. Tá vendo essa fileira aqui, ó? Principalmente ela. É circular também. Porque não está fazendo isso aqui para vocês. Ele está se aproximando, se afastando, se aproximando, se afastando. Porque se fosse assim, eu estaria vendo circular, vocês estariam vendo retilíneo e qualquer ângulozinho que não fosse perpendicular ou paralelo a esse movimento que é bidimensional seria elíptico. Certo? Então, por mais que você pense assim, está em linha reta, mas está numa reta? Não, está num plano. Certo? E que figura, que pontos eu estou determinando nesse plano? Pontos de uma circunferência? Então é um movimento circular. Beleza? Fechou? Dúvida, gente? Então eu já falei de 3 que são os principais movimentos que nós acabamos estudando aqui na física. Retilíneo, circular e parabólico. Beleza? Circular, no movimento circular uniforme, a gente usa essa trajetória. No retilíneo, quando o exercício é mais básico sobre cinemática. E parabólico, quando a gente fala de balística. Ok? Tá. Outro que eu gosto de falar, porque é difícil cair exercício sobre isso hoje, concordam? Mas se cair e eu não tiver falado, eu me sinto mal, então eu tenho que falar. O movimento agora é o quê? Para nós, circular. Vocês já entenderam por quê, né? Beleza. Esse movimento é o quê? Retilíneo, ok? Agora, e esse movimento? Helicoidal. Ele já é tridimensional. Ao mesmo tempo que numa direção ele faz um movimento circular, na outra direção ele tem um movimento retilíneo, que vai levando essa circunferência, carregando essa circunferência com ela. Certo? E isso lá na frente a gente vai chamar movimento de arrasto. Você está arrastando um movimento circular, então ele deixa de ser circular, que é algo plano, e se torna helicoidal, que é algo espacial. Fechou? Gente, tá ficando claro para vocês? Vocês estão entendendo a matéria? Tá. Fechou. Beleza, obrigado. Tem um outro que tem na apostila, agora eu já estou fazendo de propósito para eu tirar menos dúvida. Que é assim, ó. Esse aqui é o pneu de uma bicicleta. Beleza? Essa parte que eu estou tocando, vocês sabem como chama? Banda de rodagem. O aro é aqui, ó. Banda de rodagem é a parte que toca o chão. Vocês estão vendo uma marquinha branca aqui? O que é isso? Um chiclete. Pode parecer corretivo, mas é um chiclete. Estou brincando, é corretivo, mas vamos imaginar que é um chiclete. E aqui tem o eixo, não tem? Da bicicleta. Tem uma formiguinha bem aqui no eixo. Certo? Aí quando você está andando com a bicicleta, vocês estão conseguindo ver a marquinha branca ou não? Tem alguns ângulos que vão ficar desfavorecidos. Ó, o chiclete tocou o chão, vocês viram? Beleza. O chiclete está lá em cima, vocês viram? E agora? Lá embaixo. Qual é a trajetória do chiclete? Em relação a quem? Em relação à formiga.
relação à formiga, é retilíneo. Tem alguém que pensou, tá parado? Levanta o braço. Hã? Se a formiga estiver bem no eixo e o eixo estiver rodando junto, tá parado. Porque, tipo assim, quando o chiclete roda, ela roda junto, então tá sempre na mesma posição. Agora, se ela estiver ali perto do eixo, mas num lugar que não está girando, aí o chiclete está em movimento circular e uniforme. Certo? E para vocês, qual é a trajetória? Vocês concordam que ele sobe, desce, só que já vai para frente? Isso aqui é chamado de cicloide. Tá? Vocês não precisam decorar, mas chama cicloide. Ok? Dúvidas? Sim, isso que é a trajetória elíptica. Essa eu vou deixar para explicar lá em gravitação. Beleza? Porque a elipse ela tem uma definição e aí a gente vai ver. Ok? Dúvidas? O que mais que vocês queriam falar? Eu acho que era só. Ah, tá. Já vou tirar a dúvida de um outro exercício. Vocês estão vendo que eu estou dando exemplos, né? Esses exemplos são coisas que na hora que vocês forem fazer os exercícios vai ajudar. Você está numa roda gigante com seu amigo. Mas na hora que vocês foram subir na roda gigante não tinha lugar para vocês ficarem juntos. Aí o que aconteceu? Um ficou de um lado e o outro ficou do outro diametralmente oposto. Todo mundo sabe o que é diametralmente oposto? Os dois pontos formam um diâmetro. Beleza. Só que você é tão apaixonado pelo seu amigo que ao invés de ficar reparando na paisagem e tal, e curtindo a roda gigante, você ficou olhando para ele o tempo inteiro. Qual é a trajetória do amigo B em relação ao amigo A? Hã? Isso não é parado. Você falou assim, tá parado, isso não é parado. Se está mudando de posição, não é parado. Mas em relação a ele, não vai parecer que tá mudando, não é? Vamos ver? Quando, pensa que eu sou o A, certo? Para eu estar olhando meu amigo, eu estou olhando para onde agora? Para a direita de vocês. Certo? Então eu sou o A. Como eu sou a referência, eu tenho que imaginar como se eu estivesse parado. Como se eu estivesse parado. Eu estou vendo o B onde? Aqui. Certo? Só que a roda gigante gira. E quando eu estiver aqui? Eu vou estar assim, eu vou fazer assim. Ah, então o B já não está mais aqui. Ele mudou de posição. Ele está aqui em cima. E aí quando o A vier para cá? Já vou ter que olhar para lá. Então tá mudando de posição, pô. Vai estar aqui. E quando o A estiver em cima? Lá embaixo? Vai estar aqui. Qual é a trajetória? Circular. Com o raio equivalente ao diâmetro da roda gigante. Concordam? Beleza? Então são coisas que a gente fala assim, não, é super tranquilo e tal, mas tem que pensar. Bora. Agora sim, então eu já falei dos tipos de trajetória. Vou colocar aqui, só vou colocar as principais. Quais são as três principais? Retilínea, parabólica e circular. Não vou ficar escrevendo não, porque todo mundo sabe. Bora! Agora, quando você vai estudar cinemática escalar, e agora sim a gente vai entrar de fato em formulinhas e tudo mais na física, quando você vai estudar a cinemática escalar, você quer estudar o movimento na trajetória, justamente para não se preocupar com os caráter... Qual que é o plural de caráter? Com as partes vetoriais, tá? Das grandezas que a gente vai trabalhar aqui. Enfim, bora.
Essa trajetória é uma trajetória o quê? Retilínea, que é a mais tranquila para a gente começar a entender. Para que uma trajetória fique bem definida para o estudo do equacionamento de um movimento, ela precisa de 3 coisas. Quais são? Ela precisa de uma referência na própria trajetória, que a gente chama de quê? De origem. A gente precisa de um sentido para essa trajetória e de uma unidade de medida. Qual unidade de medida que a gente vai utilizar ali? Do sistema internacional? Metros, porque ali o que a gente vai medir é comprimento, não é? De um ponto a outro, metro. Sendo assim, ó. Da origem, no sentido da trajetória, os valores são o quê? Positivos. E no sentido contrário? Isso significa que no sentido da trajetória, os valores só aumentam, só crescem. E no sentido oposto à trajetória, os valores só diminuem. Beleza? E para que eu preciso disso? Eu não quero estudar o movimento de um corpo numa trajetória. O que é movimento? Variação de posição. Então eu preciso definir o que é posição de um corpo na trajetória. Por exemplo, o que é a posição A desse corpo na trajetória? A posição é o valor numérico que representa o local onde ele se encontra ali. O valor numérico ali é menos 5, e o que isso significa? Que ele está a 5 metros da origem, saindo da origem e indo no sentido oposto à trajetória. Não fica bem definido? Cisco, isso é muito bobinho. Mas é a partir daí que a gente vai construir tudo bonitinho. Aí, por exemplo, se eu coloco aqui B, qual que é a posição de B? Mais 3 metros. Quando é mais, precisa colocar? Não, isso significa o quê? Que ele está a 3 metros da origem no sentido da trajetória. Correto? Qual que é a posição de C? Menos 2. Está a 2 metros da origem, no sentido oposto à trajetória. E qual é a posição de D? Ou 0 metro, ou O, de origem. Por isso que às vezes aparece o O sem unidade de medida, tá? Não é 0, no caso. Então, a posição é o valor numérico que determina o local onde o corpo se encontra na trajetória. Então aqui, ó, posição ou espaço a gente representa por S de space, né? E a gente coloca SA igual a... Quanto vale SA? Menos 5 metros. SB, 3 metros. SC, menos 2 metros. E SD, 0 metro ou só O. E também, ao invés de utilizar S, muitas vezes o exercício usa o quê? X. Porque como é um movimento unidimensional, ele usa um eixo real. E o eixo real, um eixo real sozinho, a gente chama de X. 2 eixos reais ortogonais, X e Y, só que aí para movimentos bidimensionais. Beleza? Ok? Tá. Fechou. Dúvidas até aqui, gente? Tá. O que nós chamamos de deslocamento escalar? Deslocamento nada mais é do que variação de posição. Tudo que é variação na física, a gente representa por delta, e o cálculozinho é sempre final menos inicial, sem se preocupar com o que aconteceu durante e como aconteceu. Toda variação ela é um cálculo frio. Por exemplo, imagina que a temperatura da sala, vocês acham que já pode desligar um ar? Aquele lá, né? Eita, pega. Escuta. Já diminuiu, mas quando desliga esse aqui, menino, é uma poluição auditiva esse aqui. Enfim, é que a gente nem percebe. Tudo que é variação é final menos inicial. Imagina que a temperatura, a hora que vocês entraram na sala, era de 26 graus.
Aí veio para 23 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura? Menos 3 graus Celsius, porque é final menos inicial. Importa se no começo diminuiu bastante e depois foi diminuindo devagarzinho, ou se diminuiu devagarzinho no começo ou no final diminuiu bastante, nesse intervalo de tempo que levou desde o 26 graus Celsius até o 23? Não, por quê? Porque variação é um cálculo frio, é final menos inicial. Não importa o que acontece durante. Isso é o cálculo do deslocamento. Certo? Não importa, é óbvio, a gente não definiu velocidade ainda, mas vocês sabem o que é, só para dar um exemplo. Não importa se o corpo saiu de um ponto e tinha grande velocidade no começo e pouca velocidade no final para chegar no outro ponto. Não importa se ele manteve uma velocidade constante ou não. O cálculo do deslocamento é frio. Posição final menos posição inicial, sem se preocupar com o que aconteceu durante. Fechou? Então, deslocamento escalar nada mais é do que variação de espaço, que é posição final menos posição inicial. Quem gosta de SF, SI, coloque SF, SI. Tá? Quando é final eu não coloco nada, quando é inicial eu coloco o Ozinho. Fechou? Dúvidas, pessoal? Tá. Então vamos imaginar, pessoal do fundo, às vezes eu vou ter que ir até um pouquinho mais baixo, mas até aqui tá bom para vocês enxergarem? Porque também se ficar um pouco mais acima aí fica ruim para mim. Beleza? E o tamanho da letra aqui tava pequeno, né? Não, tá bom? Fechou. Bora. Exemplo, imagina que um corpo saiu, ó, nessa mesma trajetória, tá? Que a gente definiu. Que um corpo saiu de A, foi para B, depois de B foi para C, de C foi para D e parou. Eu só quero estudar esse movimento, desde que ele saiu de A e foi para D. Eu posso dividir isso em pequenos deslocamentos, sim ou não? Por exemplo, qual foi o deslocamento escalar de A para B? Quem é a posição inicial? A. Só para, como a gente está começando agora, depois a gente vai rapidão. A. E quem é a posição final? B. Então é a posição de B menos a posição de A. Quem é a posição de B? 3. Menos quem é a de A? Menos 5. Esse primeiro menos é do quê? Da fórmula. E o segundo? Da posição inicial. Então ficou 3 mais 5, que dá quanto? 8 metros. E o que isso significa? Que desde o instante em que ele saiu de A até o instante em que ele chegou em B, ó, ele se deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Com que sinal? Positivo. Por quê? Porque ele se deslocou a favor da trajetória, no mesmo sentido da trajetória. Correto? Depois que ele foi de A para B, ele foi para onde? De B para C. Qual é o deslocamento escalar de B para C? Posição final, que é C, menos inicial, que é B. Qual é a posição em C? Menos 2. Menos da fórmula, qual é a posição em B? 3. Quanto que dá menos 2 menos 3? Menos 5 metros. E o que isso significa? Que para sair de B e ir para C, ele se deslocou 5 metros no sentido oposto à trajetória. É verdade? 1, 2, 3, 4, 5. Fechou? Para sair de A e ir para C, ele se deslocou quanto? É a soma desses dois deslocamentos, né? Quanto que dá 8 com menos 5? 3. E faz sentido isso? Não, cisco. Ele foi lá em B e voltou. Aí entra, eu estou explicando isso para falar o porquê que eu falei que é um cálculo frio. Importa se ele foi e voltou para o cálculo do deslocamento? Se eu calcular o deslocamento de A até C, a posição final é C e a posição inicial é A. E de A para C, ele só desloca 3 metros. Cisco, mas e se eu somasse 8 com 5? Aí não é deslocamento. Aí é distância percorrida. Ou espaço percorrido. Beleza? Dúvidas? Fechou. Posso. Se eu calculasse 8 mais 5, note que quando eu faço 8 mais 5, eu estou desprezando esse sinal do deslocamento em sentido oposto, concordam?
certo? Aí eu estou calculando o quê? Distância percorrida. E o que nós vamos definir como sendo distância percorrida? A soma dos módulos dos deslocamentos em cada trecho. Certo? Então a distância percorrida é a soma dos módulos dos deslocamentos de um corpo em cada trecho. Então aí é tudo. Ok? Daqui a pouco a gente calcula a distância percorrida. De C para D, qual foi o deslocamento? Deslocamento escalar de C para D. Posição final. D. Posição inicial. C. Ajuda que eu não lembro os números. 0 menos 2, que dá mais 2 metros. Faz sentido, porque aqui, ó. Qual cor? Laranja. Ele saiu de C e fez 2 metros. Ok? No sentido da trajetória. Tanto que se eu somar esses deslocamentos, agora vai dar quanto? 5. Só que quando eu somo os deslocamentos, eu não estou pensando em tudo que ele fez. E tudo que ele fez teve quem como posição final? D. E quem como posição inicial? E de A para D, ele se desloca 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, no deslocamento total, vou até colocar aqui assim, ó. O deslocamento total no trecho A, B, C, D, só para ficar claro, ele fez tudo isso, foi de A para B, de B para C, de C para D. Para eu calcular o deslocamento, quem é a posição final? D. Quem é a posição inicial? A. E quanto vale a posição de D? E a de A? Menos com menos, mais 5 metros. Então, Cisco, mas ele andou tudo isso. Andar tudo isso significa distância percorrida. Aí sim, a distância percorrida no trecho A, B, C, D é o módulo de ΔS de AB mais o módulo de ΔS de BC mais o módulo do ΔS de CD. Percorrida nada mais é do que a soma dos módulos dos deslocamentos em cada trecho. Fechou? Aí nesse caso a distância vai dar... Quanto que é o módulo de 8? Módulo de menos 5. E módulo de 2, que dá 15 metros. Ele andou 15 metros. Andou 8 para a direita, depois 5 para a esquerda, depois 2 para a direita. Somando tudo, ele andou 15 metros. Beleza? Só que o deslocamento foi só de 5 metros. Alguma dúvida? Dúvidas? Beleza, para finalizar essa primeira parte. Oi? Alguém ia falar? Tá. Imagina, vou fazer isso porque depois na hora que eu for explicar movimento circular uniforme, tem gente que questiona, tá? Imagina que você tem uma cidade A e uma cidade B. E existem duas estradas de A para B. Uma estrada 1. Pareceu uma boca, ó. E uma estrada 2. Certo? A estrada 1 tem 10 quilômetros. E a estrada 2 tem 15 quilômetros. 10 quilômetros, 15 quilômetros. Se uma pessoa for de A para B pela estrada 1, aí ela foi lá na cidade B buscar um negócio, tem que voltar. Só que ela descobriu que ela percebeu que a estrada 1 está muito cheia de buraco. Tipo, é uma de Campo Grande. Aí na 2 é mais longa, mas tem menos buraco que falaram para essa pessoa. Só que como é de Campo Grande também, estava cheio de buraco, mas ele voltou por ela. A minha pergunta é, qual ele saiu de A, foi para B e voltou para A. Eu quero saber no percurso todo, qual foi o deslocamento escalar? 25 quilômetros. Agora vamos tentar entender o porquê. Tá? Porque eu acho que o ideal é você saber por quê. Se voltou no mesmo ponto. O que teria que acontecer aqui
para que o deslocamento escalar fosse zero? Ele teria que voltar no ar pelo mesmo caminho, pela mesma trajetória. Ele voltou pelo mesmo caminho? Então a trajetória dele aqui está continuando. Ele nunca regrediu na mesma trajetória para voltar no mesmo ponto. Então, por mais que esteja passando pelo mesmo ponto, isso é uma continuidade de trajetória. Você não andou 5 metros num sentido e voltou 5 metros no sentido oposto na mesma trajetória. Para que fosse zero, ele teria que fazer o que aqui? E voltar pelo mesmo caminho. É por isso que lá no estudo de movimento circular uniforme, quando dá uma volta, quanto vale o ΔS? Quando dá uma volta completa, quanto vale o ΔS? 2πr. Se não seria zero, não faria sentido tudo que a gente estuda em movimento circular. Agora, se ele fizesse isso aqui, ó, seria zero, mas no movimento circular uniforme, em algum momento ele volta? Não, por isso que a gente calcula o ΔS como sendo 2πr. Fechou? Fez sentido na cabeça de vocês aí? Nós estamos estudando escalar. Se eu falar de vetorial agora, principalmente pessoa que tem dificuldade em física, vai confundir as coisas e vai continuar sofrendo com física. Eu quero que as pessoas sofram menos. Achei que você ia perguntar outra coisa, fez assim. Beleza? Dúvidas aqui, gente? Dúvidas? Beleza. Agora, velocidade. O que é a velocidade média de um corpo? Eu só não escutei, mas eu gostei de você estar respondendo. Qual que é a velocidade média de um corpo? Ah lá, Mário, ó, tem outro rapaz que vem sem camisa lá no fundo. Tudo bom? E a promessa que eu fiz hoje cedo? Cada promessa que a gente faz. A Mari... Se não, né? A Mari vai passar no fim do ano e eu vou ter que tirar foto com ela com a camisa do Flamengo. Mas eu falei que por esse motivo vale a pena. Só corintiano, não pede para eu fazer isso, não. Por favor. Ó, melhor não, iPhone. Ai, vamos lá. Ou se começar a dar iPhone agora com essas aprovações, fudeu, mano. É louco. Né? Pessoal, vamos lá. O pessoal não sabe da história, vocês ficaram boiando, né? É porque 2 anos atrás, eu e a Milena prometemos, depois a Milena abandonou o barco, mas nós prometemos que tipo, quem passasse em primeiro em alguma federal estadual ia ganhar um iPhone 13 Pro Max. Aí, tipo, a Milena no meio do caminho falou assim, não vou dar nada não, Cisco. Aí eu falei assim, fudeu, vou ter que pagar sozinho. Aí tem um aluno nosso, que ele está na UFMS hoje. Mas ele, e foi pelo SISU. Se no SISU ele tivesse jogado na UEMS, ele teria passado em primeiro. Ele falou assim, não, Cisco, mas eu sabia que eu ia ganhar o iPhone, mas eu preferi estar na UFMS. Eu fico muito agradecido. Muito agradecido. Aí depois, não sei por que, parei de prometer essas coisas. Ó, velocidade escalar. Média, já teria pago uns iPhone aí. Velocidade, o que é velocidade? Velocidade assim, sem ficar pensando em fórmula. Rapidez com que algo se desloca. Beleza. Tudo que relaciona a tempo é rapidez, gente. Por exemplo, força eletromotriz. Rapidez com que varia o fluxo magnético. Como que é a fórmula? Variação do fluxo sobre o tempo. O que é aceleração? Rapidez com que algo muda de velocidade. Variação da velocidade sobre o tempo. É sempre uma relação com o tempo, é comparar algo com o tempo. Quando você fala de velocidade, você está medindo a rapidez com que alguma coisa muda de posição. Certo? Quanto mais rápido um corpo é, menos tempo ele muda de posição. Ele sai de uma posição e vai para outra.
Quanto mais lento ele é, mais devagar ele sai de um ponto e vai para outro. Beleza? Então, isso é o que nós chamamos de velocidade. Daí vem a fórmula. Então, a velocidade média, ela vai relacionar espaço com o tempo. É que eu não vou ficar entrando em detalhes matemáticos, mas lá em grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tem uma aula sobre isso. Ela é base para quase todas as fórmulas de física. Você saber quando duas grandezas são diretas e quando duas grandezas são inversamente proporcionais, é a base para a física, em quase todas as fórmulas. Para as leis de Coulomb, da gravitação universal, tá? Então eu não vou ficar falando disso muito, mas depois as coisas se encaixam lá. Quanto maior, imagina que um corpo tem que percorrer um certo espaço, ou seja, sair de uma posição e ir para outra. Quanto maior for o tempo que ele gasta para fazer isso, menor sua velocidade. Quanto menor for o tempo que ele gasta para fazer isso, maior a velocidade. Isso significa que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Quando é inversamente proporcional, do outro lado fica onde? No denominador. Beleza? Agora imagina que dois corpos vão se mover. Vão sair de uma posição e ir para uma outra qualquer. Certo? Só que eu vou dar a esses corpos o mesmo intervalo de tempo. O corpo que tiver mais velocidade, ele vai percorrer um espaço maior ou menor? Num mesmo intervalo de tempo? Maior. E aquele que tiver menor velocidade? Vai percorrer um espaço menor. Então, o espaço e a velocidade são grandezas diretamente proporcionais. Então, o ΔS de espaço é diretamente proporcional à velocidade. Essa primeira eu nem fico levando tanto em consideração essa parte matemática, mas depois que a gente vê isso em matemática, todo mundo aqui vai fazer matemática, né? Sim. Se não for fazer, não tem problema, é porque eu gosto de encaixar. Aí vocês vão ver como que as coisas vão abrindo a mente da gente sem precisar usar drogas. Seguinte. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. Vocês sabem o que são grandezas fundamentais, grandezas compostas? Vamos falar rapidinho, apesar de não usar. O que são aquelas grandezas fundamentais? São aquelas que têm sua própria unidade de medida, não depende de outra para ser definida. E as compostas? São definidas a partir das fundamentais. Fechou? Eu estou falando de forma bem rápida e simples, porque não vai fazer muita diferença aqui. Deslocamento é uma medida de quê? De comprimento. É uma medida de comprimento. Medida de comprimento pode ser em metro, pode ser em centímetro, milhas, polegadas. Tem várias unidades de comprimento, mas tem uma delas que a gente usa como padrão no mundo. Essas que a gente usa como padrão no mundo são aquelas que estão num sistema chamado Sistema Internacional. Que é quem, para o caso do comprimento? Metro. Então aqui, o ΔS ele é calculado em metros no Sistema Internacional. Certo? E o tempo, que também é uma grandeza fundamental, ele pode ser medido em quê? Segundos, horas, minutos, décadas, séculos. Não é isso? Beleza. Todos são unidades de tempo. Qual é a do Sistema Internacional? Segundos. Então aqui, o intervalo de tempo no Sistema Internacional é segundos. Velocidade é uma grandeza fundamental? Não, é uma grandeza composta. Como é a razão entre uma medida de comprimento e uma medida de tempo, então ela é metros por segundo no Sistema Internacional. Às vezes você está se perguntando assim, Cisco, por que você está pausando tanto um negócio que é simples? Porque no nosso curso tem 44 aulas, no nosso curso de Física. Nós não temos 44 semanas, então às vezes vocês vão ver que eu vou marcar aula de sábado, às vezes vai ter aula que eu vou fazer dupla, porque o assunto é mais tranquilo, tá? Se preparem. Aí, não tem uma aula específica para análise dimensional, então eu vou fazendo essas análises dimensionais junto com vocês. Quando eu estou falando de análise dimensional, eu vou colocar a unidade estudada entre colchetes. Beleza?
E por agora eu não vou usar o MLT, mas durante o ano eu explico em algum momento o MLT e vou colocando assim. Quando eu falo isso aqui, eu estou falando unidade de medida. No sistema internacional, então, é qual? Metro por segundo. Quem lembra do MLT? Levanta o braço. E metro é comprimento. Comprimento é L. E segundo é tempo. Tempo é T. Então, na análise dimensional, isso é L sobre Tzão. Beleza? Fechou? Ai, Cisco, não entendi nada disso aí. Se você não estudar dimensional, durante o ano, com essas coisas, com essas pílulazinhas que eu vou colocando, vai chegar um momento que aí eu vou falar mais específico nelas, você já vai estar craque. Tá? Bora. Então, no sistema internacional é metro por segundo. Mas quando a gente fala de velocidade no nosso dia a dia, a gente usa como referência qual unidade de medida? Quilômetros por hora. E como que eu transformo metros por segundo em quilômetros por hora? Por quê? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Olha, esse aqui do sistema internacional, esse aqui em quilômetros por hora. Certo? O que significa 1 metro por segundo? De velocidade. Que a pessoa se desloca 1 metro a cada 1 segundo, em 1 segundo. Certo? Ok. Mas, vamos ver se vocês lembram. 1 minuto tem quantos segundos? 60. E 1 hora tem quantos minutos? Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Beleza. Se um corpo tem velocidade de 1 metro por segundo, ele anda 1 metro em 1 segundo. Anda 10 metros em 10 segundos. Ele anda 300 metros em 300 segundos. Ele anda 3.600 metros. Ah, tá. Então ele anda 3.600 metros em 3.600 segundos. Como que transforma metro em quilômetro? Divide por 1.000. Fica como? 3,6 quilômetros. Só que 3.600 segundos é 1 hora, então ele anda 3,6 quilômetros por hora. Então, se ele anda 1 metro por segundo, eu tenho que multiplicar por 3,6 para descobrir quantos quilômetros ele anda em 1 hora. Faz sentido? Beleza? E se eu quiser transformar quilômetro por hora em metro por segundo? Aí é a operação inversa, divide por 3,6. Fechou? Gente, está pedindo quantos bolos para vocês no intervalo? A sua cota já foi. Tá dando? Eu não gosto que falte, mas também não gosto que sobre. 5 tá dando? Eu pedi 5. Ah, já pedi, vou ver hoje. Não sei porque pensei nisso. Bora. E as pessoas novas do curso que riram, cuidado. Eu faço isso constantemente. Eu fujo às vezes da minha... Como é que o cara da internet falou? Eu deixo meus pensamentos intrusivos tomarem conta. É. Bom, enfim. Gente, na matemática, quando eu faço uma multiplicação ou uma divisão, eu tenho que fazer jogo de sinal, concordam? E a velocidade não é uma divisão entre comprimento e tempo? Sim ou não? Só que aqui, esse comprimento é o deslocamento. O deslocamento, ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo. Nós vimos aqui. Quando que ele é positivo? Quando ele está se deslocando a favor da trajetória. Certo? E quando ele é negativo? Quando ele está indo contra a trajetória. E o intervalo de tempo, ele pode ser negativo? Não, porque o tempo ele sempre aumenta. E quando você calcula a variação, você não faz final menos inicial? Se o final é maior do que o inicial, então o resultado disso vai ser sempre positivo. Conclusão, o sinal da velocidade vai acompanhar o sinal do deslocamento. Porque se o deslocamento for positivo, mais com mais, mais. Se o deslocamento for negativo, menos com mais,
menos, correto? Então, se a velocidade for positiva, significa que ele está se movimentando a favor da trajetória. A favor da trajetória, os valores da posição aumentam. Por isso, o movimento é chamado de movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, significa que ele está se deslocando no sentido oposto à trajetória. Se ele está se deslocando no sentido oposto à trajetória, ele está regredindo na trajetória, porque os valores estão diminuindo. Daí, nós chamamos esse movimento de quê? De regressivo. Só que o mais comum é retrógrado. Dúvidas? Dúvidas? Acompanhe o Cisca agora. Pessoal, vocês estão entendendo a matéria? Está de boa? Eu sei que para algumas pessoas está um pouquinho lento e está tudo bem, tá? Mas a gente vai acelerando. A próxima, por exemplo, ela já é mais rica, tá? Aí a gente vê. O que é a velocidade instantânea de um corpo? Velocidade que ele tem num exato momento. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa saiu de Campo Grande e foi para Ribas, e a distância daqui em Ribas é de 100 quilômetros. É mais ou menos 100, né? Ribas. E aí essa pessoa, ela gastou 1 hora para ir daqui em Ribas. Qual foi a velocidade média dela? 100 km por hora. Isso significa que em todo instante ela estava a 100 km por hora? Não, a velocidade instantânea é a velocidade que está aparecendo onde lá no carro? No velocímetro, a cada instante. Essa é a forma prática mais simples de explicar, porque matematicamente não é tão simples assim. Matematicamente é assim, ó. Eu vou até colocar aqui, mas a gente não vai ficar utilizando tanto isso. E quando for para usar isso, em algum momento eu comento sobre derivada e tudo mais, tá? A velocidade instantânea, ela nada mais é do que o limite de ΔS sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Para existir um intervalo de tempo, precisa de um instante inicial e um instante final, concordam? Sim ou não? Quanto maior for a diferença entre o instante inicial e o final, maior o intervalo de tempo. Quanto menor for a diferença, menor o intervalo de tempo. Se eu faço esse intervalo de tempo tender a zero, significa que esses instantes, inicial e final, eles coincidem. Então, 2 instantes viram 1, e isso é o que de fato é um instante. É um intervalo de tempo que tende a zero. Então, se eu conseguisse fazer esse cálculo, eu conseguiria calcular a velocidade instantânea. No ensino superior eu consigo, através de um cálculo chamado limite, ou melhor que isso, uma derivada. Tá? Mas aqui, para o vestibular, você vai precisar disso? Não, principalmente para os últimos que está cagando para isso. Por isso que eu até estou cada ano mais deixando de lado essa parte de derivada integral, apesar de que, quem sabe, consegue fazer alguns cálculos um pouco mais rápido, mas nem tanto para o vestibular. Beleza? Agora, para nós aqui, o que nós precisamos saber? Que um corpo, ele pode, em cada instante, estar com uma velocidade diferente. Essa velocidade pode variar, certo? Se essa velocidade permanecer constante, o que eu posso falar sobre a velocidade média? Vai ser igual à velocidade instantânea. Vou usar matemática para ficar fácil. Se todos aqui tivessem 19 anos, qual que seria a média de idade da sala? 19. Todos aqui têm 19? Não. Mas se a média der 19, é como se todos tivessem 19. Concordam? Mas o grande lance do que eu vou explicar depois, que é entrar em movimento uniforme, é o seguinte. Se eu tenho algo que é constante, o valor médio necessariamente é igual a essa constante. Concordam? Então, se um corpo permanece com a velocidade constante o tempo inteiro, essa velocidade instantânea ela vai coincidir com a velocidade média. E se essa velocidade é constante, velocidade no médio, deslocamento em relação ao tempo,
Se essa velocidade é constante, significa que esse corpo vai deslocar sempre o mesmo tanto, num mesmo intervalo de tempo. Ou seja, em intervalos de tempo iguais, os deslocamentos serão iguais. Vamos lá. Movimento uniforme. Então, o que nós vamos definir como sendo movimento uniforme? Movimento que ocorre a... Vamos já enriquecer nosso linguajar? Não estou falando que eu tenho uma linguagem boa. É que para exatas, a formalidade às vezes ajuda, né? A gente fala assim, o que é um movimento uniforme? É um movimento com velocidade constante. Não, é um movimento com velocidade escalar constante. Porque quando nós formos estudar vetorialmente, a velocidade escalar vai ser só um módulo. Então, quando você falar de um movimento uniforme, vai ser só um módulo da velocidade que vai permanecer constante. Então, vamos desde agora lembrar que o movimento uniforme é aquele movimento que ocorre a velocidade escalar constante. Beleza? Então, velocidade escalar constante. É óbvio que aqui, quando eu colocar V, nós estamos falando da cinemática escalar, porque é o que a gente está estudando. Mas já deixando claro, tá? A velocidade vetorial, ela tem direção, sentido e módulo, não tem? Quando você está falando só do módulo, você está falando dessa velocidade que a gente está estudando aqui. Certo? Beleza. Tá. Agora imagine então, vou até colocar aqui uma trajetória. O corpo está aqui na posição menos 13 metros, com uma velocidade de 7 metros por segundo. E com uma velocidade constante. Vocês concordam? Que ele está vindo de algum lugar e está se movimentando. Aí eu quero... Qual era o interesse nosso em cinemática mesmo? Equacionar um movimento. Beleza? Dar uma matemática para o movimento. Tá? O que eu preciso? Eu preciso de conhecer alguns valores para poder equacionar. Então, se eu for começar a marcar o tempo a partir de agora, eu vou começar a contar o tempo a partir de qual instante? 0. Você vai soltar o cronômetro, certo? Beleza. Para eu conseguir equacionar um movimento uniforme, o que eu preciso saber nesse instante onde eu vou começar a estudar um movimento? Primeiro, onde esse corpo está e qual a sua velocidade. Vocês concordam que ele vai sempre se deslocar o mesmo tanto no mesmo intervalo de tempo? Então daqui, se aqui é um instante, deixa eu colocar de outra cor. Se aqui é um instante t igual a 0, no instante t igual a 1, ele vai estar em que posição? Qual é a velocidade dele? 7 metros por segundo. O que isso significa? Que ele anda 7 metros no sentido da trajetória a cada segundo. Não passou 1 segundo? Então ele andou 7. Andou 7 a partir de onde? Do menos 13. Quanto que dá menos 13 mais 7? Então agora ele está na posição menos 6 metros. Então deixa eu ver aqui, ó. Vocês preferem uma noção matemática ou noção do movimento mesmo em física? Física, né? T igual a 0. Qual é a posição dele? É a posição que a gente chama de posição inicial, que era de quanto? Menos 13 metros. No instante t igual a 1, qual é a posição dele? É menos 13 mais 7. Concordam? Beleza, porque passou 1 segundo, ele anda 7 metros. Agora, no instante t igual a 2, ele vai estar no mais 1 metro, todos concordam? Por que mais 1 metro? Porque passou 2 segundos. Se em cada segundo ele se desloca 7 metros, em 2 segundos ele vai se deslocar 2 vezes 7 metros. Então eu posso dizer que quando o t é 2, a posição no instante 2 é menos 13 mais 7 vezes 2. Concordam? Vocês estão vendo que eu estou construindo a formulinha que vocês já conhecem por número.
Depois a gente faz algebricamente também. Quando t é igual a 3, quem vai ser a posição depois de 3 metros? Menos 13, que é de onde ele partiu. E de onde ele partiu, a cada segundo ele não se deslocou 7. Só que no instante 3 já passaram 3 segundos. Então, mais 7 vezes 3. E ele vai sempre deslocar o mesmo tanto num mesmo intervalo de tempo. Certo? Isso é característica do movimento uniforme. Sendo assim, qual vai ser a posição dele num instante t qualquer? É menos 13 mais 7 vezes esse valor de t. O que é isso? É uma função do primeiro grau. Essa função, ela depende... na função, tem uma variável que é dependente e uma que é independente. Quem é independente aqui? Independente é o tempo passa independente de qualquer coisa. Vamos falar assim, só para ser rápido. E a posição? Onde esse corpo vai estar? Vai depender do quê? Do tempo. Por isso que isso aqui é chamada de função horária do espaço. É o espaço dependendo do tempo. Mas na física acaba se chamando de equação horária do espaço. Tá? Que dá na mesma. Não deixa de ser uma equaçãozinha de duas incógnitas. Mas para que ela ficasse bem caracterizada, porque aqui, ó, se eu perguntar para vocês, no instante 10, onde essa partícula vai estar? 10 vezes 7, 70 menos 13, que dá? 57 metros. Quando que essa partícula estará na posição 36? 36 mais 13 dá quanto? 49 dividido por 7. Então ele vai estar na posição... Qual foi o valor que eu falei? 36 no instante 7. Então, a partir do momento que eu consigo construir essa equação horária dos espaços, eu sei onde ele vai estar em um instante específico e eu sei em qual instante ele vai estar numa posição específica. Fechou? Beleza? Então, isso é o que nós chamamos de função ou equação horária dos espaços. Para isso, eu preciso conhecer o quê? A posição inicial, que é o menos 13, e quem? A velocidade. Então, são valores que caracterizam o movimento. Consigo encontrar a partir de álgebra? Sim. Como? Desse jeito aqui, ó. O que caracteriza o movimento uniforme? Velocidade constante. Se a velocidade é constante, ela coincide com a velocidade média. Certo? Então, a velocidade desse corpo aqui é a velocidade média é a própria velocidade instantânea. Certo? Só que velocidade média a gente tem a fórmula, não tem? E essa velocidade aqui é conhecida. É ΔS sobre ΔT, que é igual a V. Consequentemente, S menos S0 sobre T menos T0 é igual a V? Sim ou não? O que eu conheço aqui? Eu tenho que conhecer a velocidade e a posição no início do estudo do movimento. Essas duas coisas são consideradas, aqui na nossa teoria, conhecidas, certo? E quando você começou a marcar o tempo, você começou a marcar o tempo a partir de qual valor? 0. Então, o t inicial é 0. Posso pegar esse t e passar multiplicando? Vai ficar v vezes t, não vai aqui? E esse menos S0? Passa para o outro lado, fica mais S0. Então, a posição final nada mais é do que a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Famosa formulinha do sorvete. Onde posição inicial e velocidade são valores conhecidos. Gente, a gente fala isso para caracterizar a função. Às vezes o exercício pergunta a posição inicial, né? O exercício ele vai trabalhar com essas variáveis todas aqui. Dúvidas, pessoal? Fechou. Só tem mais duas coisinhas de teoria hoje. Aí depois a gente vai para o intervalo e na volta a gente faz pelo menos uns 10 exercícios, tá? Pode tirar. Ah?
Bora. Encontros. Encontros. Dois corpos que estão se movimentando numa mesma trajetória podem em algum momento se encontrar, não pode? O caso clássico é quando eu tenho dois corpos que têm velocidades com sentidos opostos e eles estão indo para o mesmo ponto. Mas necessariamente tem que ser assim? Não, eles podem estar indo no mesmo sentido desde que o de trás tenha velocidade em módulo maior do que o da frente. Concordam? Daí o motivo de falarmos de velocidade relativa daqui a pouco, tá? Mas quando eu estou querendo estudar, eu ia falar assim, encontrar o encontro dos corpos, ficou esquisito. Quando nós queremos descobrir o instante em que eles vão se encontrar a partir do instante inicial de estudo e em que posição isso vai acontecer, a gente pode trabalhar com o equacionamento de cada um desses movimentos. Então imagine que aqui, por exemplo, ó, eu tenho um corpo A com uma velocidade VA e que está numa posição S0A. Certo? E eu tenho um corpo B, Fernando está entendendo, espero que vocês também. Com uma velocidade VB, vai ter gente que vai falar assim para mim, aqui não tinha que ser negativo? Quando eu estou colocando de forma genérica, é só o símbolo. É óbvio que se eu tiver o valor, ele tem que ser o quê? Negativo para que dentro da minha teoria dê tudo certinho. E ele está numa posição S0B. Qual é a função horária? Qual é a função horária do corpo A? S0A mais VA vezes o tempo. Quem é a equação horária do B? S0B mais VB vezes o tempo, é óbvio, considerando que esses corpos estão em movimento uniforme, que é o assunto dessa aula. Na aula que vem, vão aparecer exercícios de encontro, só que aí com movimento uniformemente variado também. Beleza? No encontro, o que tem que acontecer? Quando eles se encontrarem, tem gente que fica pensando em colisão aqui, né? Ah, quando eles se encontrarem, eles vão colidir. Gente, nós estamos falando de pontos materiais em movimento. Ponto tem dimensão? Então não tem como colidir. Eles vão passar um pelo outro. Beleza? Porque a gente caracteriza o equacionamento ali no início e a gente imagina que isso vai continuar, tá? Quando eles se encontrarem, necessariamente eles vão estar na mesma posição. Então, posição de A final vai ter que ser igual à posição de B final, final dentro do estudo aqui das nossas equaçõezinhas. Quando eu igualar esses dois, o que vai acontecer? Vai ficar, ó, S0B e VB eu não conheço. S0A e VA eu não conheço. Qual a única incógnita que vai sobrar? Então, quando você resolver isso aqui, você vai descobrir o instante, olha. Instante de encontro. Para quem está aí no fundo, está escrito instante de encontro aqui, ó. Beleza? Escrevi pequenininho e depois me arrependi. Cisco, e onde eles vão se encontrar? A partir do momento que você sabe o instante em que eles se encontraram, é só fazer o quê? Substituir em qualquer uma das duas equações, que o resultado será o mesmo, já que eles estão na mesma posição. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo? Vocês querem os dois se movimentando na mesma direção ou no mesmo sentido ou em sentidos opostos? Mesmo sentido, levanta o braço. Sentido oposto.
Sentido oposto ganhou. Aqui está na posição menos 30 metros. Mas vai ser igual o Cisco. Só uma opinião, né? Tudo bem. E V1, esse é o corpo 1, tá? Já estou colocando A em um momento, um no outro, para vocês saberem que o exercício vai colocar o que ele quiser. Aí você tem que se adaptar a ele. De 7 metros por segundo. E esse outro aqui está com velocidade V2, esse é o corpo 2. V2 com uma velocidade de menos 8 metros por segundo. E ele está na posição 60 metros. O que nós vamos falar daqui a pouco, que é a velocidade relativa, é exatamente sobre isso. Eles estão se aproximando ou se afastando? Eu já estou aproveitando para que eu vou explicar depois. Eles estão se aproximando quanto a cada segundo? Esse aqui não está vindo 7 metros para a direita? E esse aqui? 8 metros para a esquerda. Então, eles estão se aproximando 15 metros a cada segundo. O que é esse 15? É a diferença das velocidades. 7 menos 8. Por isso que velocidade relativa é uma menos a outra. Eu sei que algumas pessoas pensaram assim, não, pode ser mais. Quando tem sentidos opostos, soma. Mas aí é em módulo. Só que aí quando você vai estudar cinemática vetorial, velocidade relativa vetorial, aí você sofre porque você decorou esse negócio de sinal e lá não existe dois sinais, é só a diferença. Certo? Então vamos aqui, ó. Como que eu equaciono o movimento do corpo 1? Quem é a função horária do corpo 1? Menos 30. Por quê? Porque é a posição inicial. Mais 7 vezes t. Beleza? Quem é a posição do corpo 2? 60. O que 60 é? Posição inicial. Mais a velocidade, que é quanto? Mais menos 8, posso colocar? Menos 8t. Quando eles se encontrarem, eles não vão estar na mesma posição? Então, S1 igual a S2. Quem é S1? Menos 30 mais 7t. E quem é S2? 60 menos 8t. Passa tudo que é t para um lado só, quanto que dá 7t mais 8t? 15t. Quanto que dá 60 mais 30? Quanto que dá 90 dividido por 15? Então, em 6 segundos, eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar onde? Substitui. Pode substituir aqui? E aqui? Também. Quanto que dá 8 vezes 6? 42. 48, estou pensando no 12. 60 menos 48? 12. E quanto que dá 7 vezes 6? 42 menos 30? 12. Eles vão se encontrar na posição 12 metros. Beleza? Daqui a pouco eu vou falar sobre velocidade relativa. E aqui já tem um exemplo da hora. O que nós falamos sobre a velocidade relativa entre eles? Não é de 15 metros por segundo? Velocidade relativa é velocidade de aproximação ou de afastamento. Por isso que lá no efeito Doppler, na formulinha, é um V menos o outro. Não é isso? Coloca mais. Depois a gente fala do efeito Doppler. Mas tipo, é um menos o outro. É a velocidade relativa. Lá tem que ter aproximação ou afastamento para que ocorra o efeito Doppler. Tá? Nesse caso aqui tem uma aproximação de 15 metros a cada segundo. Só que qual é a distância que existe entre eles? Não é de 90 metros? Então eles precisam, para estar juntos, eles precisam se aproximar esses 90 metros, concordam? E aí pensa na formulinha de velocidade média. Velocidade. Delta S sobre delta T. O tempo aqui é relativo? Não, o tempo passa igual para os dois, concordam? Beleza. O delta S aqui pode ser relativo? Se eu relativizar em relação a esse corpo aqui, ó,
Então eu vou imaginar que esse corpo aqui está parado. Por mais que ele esteja em movimento, estou jogando referencial nele. Certo? Aí ele precisa ir quanto para a esquerda? Na verdade, esse aqui precisa ir quanto para a direita para chegar nele, pensando que ele está parado? 90 metros, então ΔS relativo 90. E quem é a velocidade relativa? Na velocidade desse em relação a esse? 7 menos 8, 15. Então aqui é 15. 15 igual a 90 sobre ΔT. Passa o ΔT multiplicando que você caiu exatamente aqui. Então, o mesmo exercício você pode trabalhar com velocidade relativa ou mesmo com equacionamento dos movimentos, tá? Mas eu vou colocar aqui agora a definição de velocidade relativa e fazer mais uns 2 exemplos. Estou fazendo muito exemplo, gente? Estou falando muito devagar? Vocês estão entendendo? Espero entender assim até o final do ano? Amém. Eu também. Tem uns assuntos que o pessoal não gosta. Pode apagar, né? Oh. Mas se ele estivesse no mesmo sentido, seria a velocidade relativa seria de... Uma menos a outra também. Tipo, quem aqui aprendeu que velocidade relativa, se eles estiverem no mesmo sentido é menos, se eles estiverem em sentidos opostos é mais? Isso é em módulo, tá, gente? A velocidade relativa ela é sempre uma menos a outra. Não tem problema, juro, não tem problema algum se eu usar essa técnica. Estou estudando uma cinemática escalar, se estiverem em sentidos opostos, eu somo as velocidades. Tanto que quando você soma, você não leva em consideração o sinal, concordam? Mas na cinemática escalar, o sinal deve ser levado em consideração. O problema é quando você foge para a cinemática... Sabe aqueles lances da velocidade de arrastamento, com a velocidade relativa? Aquela velocidade relativa... Lá no... É que vocês não devem ter estudado com esse nome. No Teorema de Roberval. Que o movimento resultante, ele é o movimento de arrasto mais o movimento relativo. Esse movimento relativo é a velocidade relativa, só que vetorialmente falando. E aí não existe 2 tipos de velocidade relativa, é só um, que é um menos o outro. Então, desde agora, é legal você saber disso sem problema algum. Se o exercício for de cinemática escalar, você vai aplicar aquilo que você aprendeu em anos anteriores. Soma os módulos, tem sentidos opostos. Tem mesmo sentido, subtrai os módulos. Mas os módulos, quando você leva em consideração a velocidade, é só uma menos a outra. Vou explicar aqui, vai ficar lindo. A velocidade relativa. Velocidade relativa. Apesar de que vocês vão fugir disso aqui na hora de fazer cálculo. Vocês vão preferir isso aqui, ó. Não são todos, mas estou falando de forma geral, a maioria prefere fazer desse jeito aqui. Como que calcula a velocidade do corpo A em relação a um corpo B? Dá para entender? Velocidade de um corpo A em relação a um corpo B. Isso nada mais é do que a velocidade de A menos a velocidade de B. Exemplo. O A tem velocidade de 100 km por hora para a direita aqui. E o B tem velocidade de 80 km por hora. Beleza. Qual é a velocidade de A em relação a B? Para, não é para ir no cálculo não. Eu quero que vocês entendam o significado. Quando eu comecei a aula, eu falei, eu estou em movimento ou em repouso? O que vocês falaram? Em relação a quê? Aqui, a velocidade já está falando. Velocidade de A em relação a B. Então, meu referencial está em B. Então, você se coloca em B. Se coloque em B. Estou aqui em B. Beleza? E onde eu estou, está com velocidade de quanto? De 80 km por hora em relação à trajetória que já foi pré-definida. Beleza, pensa que você está lá na pista a 80 km por hora. Você olhou para trás, tem um carro a
100 km por hora. Quando você olha para aquele carro, se você imaginar como se o seu carro estivesse parado, aquele carro está se aproximando de você ou se afastando? Ele está se aproximando de mim quanto? 20 km. Isso é a velocidade relativa. Certo? Então, e quando ele se aproxima, olha aqui, tô olhando para lá. Ele se aproxima assim? Sim ou não? Assim, é positivo ou negativo de acordo com a minha trajetória ali? Positivo. Quer ver, Qual que é a velocidade de A em relação a B? Velocidade de A menos velocidade de B. Qual é a velocidade de A? 100. Qual é a velocidade de B? 80. Isso aqui dá quanto? Então, a velocidade relativa nesse caso é de aproximação. Então, ele se aproxima de mim 20 km a cada hora no sentido da trajetória. Tanto que se você jogar o referencial em A, o que está escrito aqui? Velocidade de B em relação a A. Onde eu estou agora para eu virar o referencial? Eu estou aqui. Como que eu vejo o carro da frente? Vindo para mim. Eu vejo o carro da frente vindo para mim. Porque eu estou mais rápido. Não estou? Eu vejo. Isso é a relatividade. É em relação a mim. Eu não estou parado. O carro está em movimento em relação à trajetória. Mas em relação a mim, é ele que está vindo para mim. E nesse sentido, é o sentido da trajetória ou o contrário? Contrário. O que acontece ali no cálculo? VB menos VA, que dá quanto? 80 menos 100, que dá menos 20 km por hora. Vocês entendem que nós estamos trabalhando de significado, né? Na hora do cálculo é bem mais rápido. E eu não quero, de novo, não quero que você deixe de pensar que se estiver no mesmo sentido, subtrai, se estiver em sentidos contrários, soma. Eu só quero que vocês tenham agora, de fato, o que é a velocidade relativa. Aos poucos, fazendo exercício e lidando com o que você já sabia e com o que eu estou tentando incorporar, o negócio fica lindo. Tá? Dúvidas? Agora, e se... Pode apagar? Esse exemplo aqui. Ah, capinha combinando com a camiseta. Quantas capinhas você comprou? Ou você vai vir sempre de azul? O Eduardo falou que gosta mais de roxo. Hã? O Eduardo faz o L? Como assim? Cadê o Edu? Falaram. Mal sabe que é um Bolsonaro enrustido. Gente, as brincadeiras aqui não leva a sério esse negócio de política, não. A gente vai falar mal de todo mundo. Beleza? Afinal, talvez é o que eles mereçam. Mas eu fico com medo de falar isso. Uma vez já falei isso numa sala que estava a filha do Bernal. Aí uma vez eu falei isso na sala que estava a Mari, a filha do Marquinhos. E depois você fica com a cara de tacho. Enfim. Tem filho de política aqui? Gente, perdoa. Uma vez eu falei na sala da Maria Fernanda, filha da Tebet. Não é Maria Fernanda? Eduarda? Ela ainda está hipnotizando as pessoas? Oi? Ela que tá o quê? Ela fez um curso de hipnotizar as pessoas. Aí ela estava hipnotizando os alunos lá no Bionatos. Aí o coordenador chamou ela e falou assim, pode não. Enfim. Bora. Imagina que tem dois corpos aqui, A e B. Esse aqui está com velocidade de 40 km por hora e esse aqui está com velocidade de 30 km por hora. Dentro da minha teoria, dessa teoria que a gente está criando hoje, faz sentido esses valores que eu coloquei aí? Tem uma coisa que está errada. Tem que ter um sentido essa trajetória e aí alguma dessas velocidades tem que ser negativas. É por isso que quem decorou aquele macetezinho do soma, subtrai, não levava em consideração o sinal, mas decorava quando era positivo e quando era negativo. Quando é a fórmula da velocidade relativa, aí você tem que tomar cuidado com o sinal. Beleza? É só ir diferenciando isso. Qual é a velocidade de A em relação a B? Ajuda o Cisco. 40. Velocidade de A
na ordem que aparece, isso não é variação. É na ordem que aparece. Velocidade A, 40 menos 30, que dá quanto? 70 km por hora. Significa que nesse caso eles estão se aproximando ou se afastando? Se aproximando. Quantos quilômetros? 70 quilômetros a cada hora. Fechou. Mas aquele significado, só para finalizar. Onde está meu referencial? Em A ou em B? Lê isso aqui. Lê isso aqui. Velocidade de A em relação a B. Então é em relação a B. Então eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu estou vendo esse carro como? Vindo para cá? Sentido da trajetória, por isso que deu positivo. Se eu fizesse a velocidade B em relação a A, estaria me jogando em A. E aí ficaria menos 30, menos 40, que daria menos 70. Está se aproximando de mim no sentido contrário da trajetória. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Até daqui a pouco.